Olá, queridos, graça e paz. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que eu gosto muito deste capítulo, que está no Evangelho de João, no capítulo 11, que fala daquele momento em que Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente e todo o processo de Jesus com seus discípulos até ele ir à casa de Lázaro para ressuscitá-lo. Penso que essa questão de Jesus mostra muito o que nós devemos fazer nos momentos de crise. Muitas vezes nós passamos por dificuldades e nós precisamos aprender com Jesus o que fazer, como agir ou como reagir numa situação de crise. Então, você pode ler depois o Evangelho de João no capítulo 11 para se certificar, para se familiarizar com todo o contexto da palavra, mas eu quero apenas compartilhar algumas verdades em cima deste texto. Primeira coisa é que quando Jesus recebe aquela notícia de que Lázaro estava enfermo, a atitude de Jesus foi bem diferente, talvez, da atitude que nós tomamos ao receber uma notícia ruim. Jesus liberou uma palavra de fé. Ele disse assim: esta enfermidade não é para a morte. Então, é tão importante nós termos fé em nosso coração. É tão importante nós confiarmos em Deus quando nós estamos vivendo uma situação difícil. Porque, obviamente, quando a notícia chega a Jesus, era uma notícia séria. Provavelmente ele já estava à beira da morte e as pessoas que trouxeram a notícia sabiam disso, mas Jesus, tendo esperança, crendo em seu coração, ele diz: essa enfermidade não é para a morte. Jesus não se desesperou, Jesus confiava plenamente no Senhor, confiava plenamente em Deus, ele estava na presença de Deus e ele falou: essa enfermidade não é para a morte. Uma coisa que eu noto neste texto é que a Bíblia diz: Jesus amava a Lázaro. Jesus amava a Lázaro e também as suas irmãs Marta e Maria. Portanto, nós em todo o tempo, mesmo no momento de crise, nós permanecermos no amor de Deus. Nunca desconfie do amor de Deus por você e também nunca deixe de amar as pessoas que estão ao seu redor. Quando Jesus recebeu essa notícia da enfermidade de Lázaro, um dos detalhes deste capítulo é que Jesus não correu para lá imediatamente. Ele ainda ficou 2 dias no lugar em que estava. Eu penso que Jesus estava ouvindo a Deus. Ele foi buscar ao Senhor, ele foi buscar ouvir a Deus. Então, o que eu quero dizer com isso é: quando você estiver num momento de crise ou receber alguma notícia difícil, não saia correndo desesperadamente tentando fazer alguma coisa. Mas penso que a melhor coisa a fazermos é ir para a presença de Deus até que o Senhor fale ao nosso coração. Então, ele não ficou desesperado, mas também não ficou ali para sempre. Ele ficou 2 dias. Não é? Então, você está num momento de crise, pare e ouça a Deus. Deixa Deus falar ao teu coração. Não seja escravo da urgência e nem tente fazer alguma coisa na força do teu braço, porque quando a gente age pela carne não funciona, mas quando a gente age pela direção de Deus, funciona muito bem. Jesus se dispôs a sair do lugar que ele estava e voltar para a Judéia. Mas quando ele disse que ia voltar para a Judéia, lá na casa de Lázaro, os discípulos logo objetaram, dizendo: Senhor, mas as pessoas quiseram te matar lá. E Jesus estava então disposto a voltar para um lugar que lhe era hostil. Mas Jesus respondeu para os discípulos o seguinte: olha, não são 12 as horas do dia? Quando alguém anda de dia, não tropeça. Jesus estava dizendo para os discípulos: o que eu estou fazendo na luz de Deus. Eu sei o que eu estou fazendo. Mas ao mesmo tempo eu penso que Jesus se dispôs a sair da sua zona de conforto e enfrentar aquela questão, enfrentar aquela situação. Então, quando nós estamos num momento de crise, nós precisamos ter essa mesma atitude, de ir para a presença de Deus, de receber uma palavra de Deus, mas também de sair da nossa zona de conforto e de enfrentar a situação. Quando Jesus decidiu ir para a casa de Lázaro, ele começou a enfrentar também todo tipo de pressão ao seu redor, principalmente a pressão da incredulidade. A primeira pressão de incredulidade que Jesus enfrenta é com um discípulo chamado Tomé.
Jesus disse, olha, nós vamos voltar para lá e eu estou feliz por isso ter acontecido, porque vocês vão ver a glória de Deus. Lázaro, ele dorme, os discípulos então pensaram que ele estava dormindo, e Jesus disse com todas as letras, Lázaro está morto, mas eu estou feliz. Jesus já sabia no seu coração que ele tinha orado a Deus, que a sua oração tinha sido respondida e que ele ia lá para ressuscitar Lázaro. Ao ouvir estas coisas, Tomé disse assim para os seus condiscípulos, ele disse, nós vamos lá para morrer com ele. Na cabeça de Tomé, ele ia voltar para a Judéia e eles talvez seriam presos e seriam mortos. Tomé nem estava ouvindo direito o que Jesus estava dizendo, porque ele tinha uma visão natural das coisas. Mas não foi só a incredulidade de Tomé que Jesus enfrentou. Jesus enfrentou também a incredulidade de Marta. Quando Jesus estava chegando à aldeia, não tinha chegado ainda, a Bíblia fala que Marta correu ao encontro de Jesus e já foi logo colocando a responsabilidade nos ombros dele. Marta disse, Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ela, em outras palavras, estava dizendo, Jesus, a culpa é sua, você não veio rápido, você não veio aqui antes, por que é que você não veio? Agora ele está morto, já não dá para fazer mais nada. Então Marta estava, como de costume, ali apavorada, estava perturbada com aquela situação, pressionando, e aí Jesus começa a falar algumas coisas para Marta, dizendo, olha, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas Marta não queria saber, ela não queria ouvir a Jesus. Ela estava tão focada naquela tragédia, no fato de que seu irmão havia morrido, que ela não tinha ouvidos para ouvir Jesus. E ela ainda sai da presença de Jesus, ela busca Maria, e quando Maria chega junto a Jesus, Maria faz a mesma coisa. Ela diz, Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Maria já estava até influenciada por Marta. O que eu estou querendo dizer é que Jesus, ao chegar na aldeia, ele teve que deparar com toda essa incredulidade que começou com seus discípulos, mas também que agora estava ali se manifestando em Marta e em Maria, e Jesus tinha que lidar com aquilo tudo e ainda lidar com a incredulidade dos judeus que lá estavam. Eles estavam todos reunidos, chorando a morte de Lázaro, e de repente Maria vem e aí ela sai, e as pessoas que estão na casa saem juntos, e agora todos estavam chorando ali diante de Jesus, e tudo aquilo foi uma pressão muito grande. A Bíblia diz que Jesus, ele perturbou-se no Espírito. O Espírito de Jesus, ele confrontou aquela situação. E Jesus então chorou. E as pessoas, ao verem Jesus chorar, disseram, olha, ele está chorando porque ele amava muito a Lázaro. Mas de fato, Jesus não estava chorando por Lázaro, estava chorando pela incredulidade das pessoas que estavam ali ao redor. Por 2 vezes Jesus chorou sobre Jerusalém e nesta ocasião. E pelas 2 vezes Jesus chorou pela incredulidade das pessoas. Então, Jesus vai até o túmulo e ele diz então para Marta, olha, vamos retirar a pedra. E Marta disse, olha, já cheira mal, já faz 4 dias. E Jesus estava ali convicto de que ele havia orado ao Pai e de que Lázaro ia ressuscitar, mas o tempo todo aquelas pessoas e mesmo Marta falando de uma maneira contrária. Jesus disse, tire a pedra. Uma coisa que eu quero compartilhar com você é que nos momentos de crise, que a gente se dispõe a transformar aquela situação, liberar uma palavra de fé, que nós nos dispomos a ouvir ao Senhor e andar em fé no que Deus tem falado conosco, nós também precisamos estar dispostos a tirar alguma pedra. A pedra era aquilo que encobria o corpo morto de Lázaro, a pedra disfarçava o cheiro. Então a pedra em nossa vida, aplicando essa simbologia, é aquilo que disfarça as coisas que cheiram mal. A gente precisa de uma disposição para tirar a pedra e para ser transparente na presença do Senhor. Talvez quando a gente tire algumas pedras, cheire mal, mas é melhor
do que permanecer na morte, mas é melhor do que permanecer distante de Deus. E a pedra somos nós que devemos tirar, Deus não vai fazer isso por nós. Por isso que Jesus deliberadamente não tirou aquela pedra, ele mandou que a pedra fosse removida. E quando a pedra foi removida, Jesus então clamou ao Pai e orou ao Pai dizendo: Pai, eu te agradeço porque o Senhor já me ouviu. A oração de Jesus diante do túmulo de Lázaro é maravilhosa. Ele não foi ali pedir, ele já estava agradecendo, porque Jesus tinha uma convicção que Deus havia ouvido a sua oração e que Lázaro iria ressuscitar. O que é que Jesus faz então? Ele chama Lázaro para fora. Ele diz: Lázaro, vem para fora. Isso é um quadro muito assim importante para a nossa vida com Deus, porque nós somos aqueles que foram chamados para fora do mundo, para fora do pecado. A igreja vem da palavra grega eclésia, que significa chamados para fora. Nós fomos chamados para fora de um reino para viver no reino de Jesus Cristo. Nós saímos do reino do mundo, do reino das trevas, nós somos chamados para fora do pecado, nós fomos chamados para fora de uma vida sem Deus para viver uma vida com Deus. Então, quando nós estamos dispostos também a tirar a pedra, nós transformamos a nossa crise num milagre de ressurreição. Quero encorajar você a olhar para estas atitudes de Jesus e aplicar estas atitudes em sua vida. Jesus recebeu uma notícia ruim, mas ele liberou uma palavra de fé. Ele agiu em amor. Ele estava disposto a correr riscos. Ele enfrentou a incredulidade. Ele permaneceu firme diante de pressão e diante de oposição. Ele mandou que tirasse a pedra. Ele libera uma palavra chamando Lázaro novamente para a vida. Precisamos olhar para a nossa vida e permitir que esse processo do milagre que aconteceu com Jesus ressuscitando Lázaro aconteça também em nós e ressuscite áreas da nossa vida que possivelmente estejam mortas, distantes de Deus. Quando nós temos essa disposição e esse coração, nós vamos viver o milagre que Lázaro viveu. Lázaro saiu, ele estava envolto em faixas e Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Quer dizer, Jesus disse: olha, que ele fique livre, completamente. Continuem tirando aí essas ataduras, estas coisas que estão prendendo a vida de Lázaro para que ele possa seguir livre. Se você está vivendo um tempo de crise, um tempo de notícias ruins, eu quero dizer para você que o Senhor Jesus tem a última palavra sobre esta crise e sobre todo esse contexto, mas que nós precisamos, em fé, corresponder com Jesus e então nós vamos viver também o mesmo milagre que Lázaro viveu. Deus te abençoe.